Opa, bom dia, boa noite, boa tarde. Gilberto Chagas, catador de material reciclável, fotógrafo conceitual e social. Eu faço coleta seletiva e hoje a gente está aqui para abordar um tema muito importante, que as pessoas perguntam muito para a gente, né? O significado de ser de esquerda. Muita gente fica assim, pô, ser de esquerda significa o quê? Que significa não ter nada? Ser de esquerda significa votar é só nas eleições que, né? Cara, ser de esquerda, vamos resumir um pouco isso, né? Ser de esquerda é pensar no coletivo, é pensar no social, é pensar em distribuir o pão, é pensar em igualdade, é pensar em oportunidades, é pensar em melhorias para todos e todas, né? Mas aí muita gente vai falar assim, pô, mas tá, vocês querem igualdade? Lá em Cuba tem igualdade, no Haiti tem igualdade, né? Em outros países assim que estão sofrendo crises, né? Por conta de embargos, por causa de má gestão, de política, quer dizer, são N situações. Esses países, eles têm igualdade. Na Coreia do Norte tem uma equidade das pessoas, do povo. Gente, deixa eu falar uma coisa. O que a gente prega é igualdade de oportunidades. É claro que, por exemplo, se eu tenho uma responsabilidade X, eu não vou ter o mesmo destaque do que aquele que tem uma responsabilidade Y. Mas isso não significa que aquele que tem uma responsabilidade menor que a minha, ou aquele que faz um serviço, vamos dizer assim, um pouco mais humilde, né, ou um serviço um pouco menos técnico, mas pode fazer um serviço mais braçal, isso não significa, por exemplo, que a pessoa tem que ganhar miséria. Isso não significa que a pessoa tem que trabalhar numa escala 6 por 1. Isso não significa que a pessoa ela não possa ter acesso a uma educação de qualidade. Isso não significa que a pessoa não possa ter acesso né, sabe, a coisas boas, né? Então, as pessoas elas têm direito. O que a gente prega não é pobreza, cara. Muita gente fala, comunista de iPhone. Apesar que eu prefiro Samsung, tá? É, eu prefiro Samsung, eu tenho um A14 para, né? Mas não é porque eu sou pá, não, se eu tivesse grana, talvez eu compraria um telefone melhor e tal, né? Mas não, eu compraria por causa de câmera, eu sou fotógrafo, eu entendo como ferramenta, né? Daí o que a gente prega é ter as coisas de acordo com a necessidade, não por status, né? O que a gente não prega para ninguém, por exemplo, a gente não somos franciscanos, por exemplo, vamos abrir mão de tudo, né? Por exemplo, quem fala muito isso, por exemplo, as religiões, por exemplo, Cristo mesmo falou, ó, vende tudo, dai aos pobres, né? E me siga, né? Que não é uma coisa ruim, né? Os conceitos do cristianismo, os ensinamentos, né? Tá mais próximo do socialismo, de um conceito de esquerda, do que de um conceito meramente individualista, meramente mercantilista, capitalista. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Então, ser de esquerda significa lutar pelo próximo, pela próxima, lutar por outras classes sociais, lutar por outros segmentos, lutar por gente igual a gente, né? Por exemplo, os catadores lutarem para a autogestão, para a organização dos catadores, para os catadores terem melhor condições de trabalho, né? Ser de esquerda significa apoiar outras categorias, né, outros segmentos de trabalhadores e trabalhadoras, né? Não é porque, por exemplo, uma pessoa está lá na CLT ou está lutando por uma questão pelo fim da escala 6 por 1 que a gente tem que virar as costas, não, porque a gente tem parente que trabalha nessas escalas, a gente tem amigos, tem conhecidos, muitos de nós já trabalhamos nessa escala. Talvez amanhã a gente possa trabalhar numa escala dessa, a gente não sabe, talvez a gente não seja catador para sempre, né? Muitos de nós, tem muita gente jovem aí, né, nas associações e cooperativas, tem muita rotatividade, né? E o mercado de trabalho é dinâmico, né? Então a gente tem que pensar sempre no próximo e na próxima e nos próximos, sabe? Pensar no planeta, pensar em defender a natureza. Isso, a essência de ser de esquerda é isso. A gente não somos contra, por exemplo, a comercialização, né? A gente não somos capitalistas. Quando a gente fala que não somos capitalistas, não quer dizer que a gente não trabalha com dinheiro, né? O dinheiro ele é necessário. O comércio ele é necessário.
sabe? A produção, o trabalho, tudo é necessário. O que ele não pode governar, por exemplo, é ser a priori, por exemplo. O econômico ele não pode ter prioridade no social. Né? Então, por exemplo, o que eu vejo, por exemplo, muitos governos, por exemplo, de direita, e eu vejo alguns de esquerdas também fazer isso. Ah, vamos privatizar tudo, vamos vender tudo, né? Porque o governo não tem que administrar isso, o governo tem, sabe? Gente, governo não é empresa, sabe? O governo é lógico que tem que gastar o dinheiro com sabedoria, ele tem que honrar nossos impostos, eles têm que investir, por exemplo, todos os nossos impostos em coisas que vão dar resultado, ter a administração zelosa com a coisa pública, né? Fazer coisas que atendam à necessidade da população. Isso é o que prega as esquerdas, sabe? Salários melhores, que a gente não está querendo falar assim, mas então quer dizer que vocês querem que todo mundo ganhe igual? Não, a gente não quer que todo mundo ganhe igual. A gente quer que as pessoas ganhem pela sua responsabilidade, pelo seu trabalho. Por exemplo, se a pessoa trabalha 1 hora, ela vai ganhar X. Se ela vai trabalhar 2 horas, é lógico que ela vai ganhar mais. Mas se ela tem uma coisa técnica, ela tem uma responsabilidade X, que ela vai fazer mais, ela vai ganhar mais, ok, tudo bem, né? Se ela se formou, alguma coisa. Cara, é lógico que eu não estou falando que que um pedreiro vai ganhar igual um médico, sabe? Mas eu não estou falando também que o médico tem que ganhar pouco, não, sabe, gente? Eu estou falando que o pedreiro, ele tem que dar uma levantada aqui, ó, sabe? Tem que dar uma equilibrada. O médico, ele pode continuar ganhando X de grana, porque é importante, é um profissional bem pago, é importante porque ele fez, né? Um curso de medicina é caro e não é só pobre, mas que mais pessoas pobres possam ter acesso a curso de medicina, mais pessoas da periferia, né? Possam ter acesso a curso de medicina, sabe? Que tenha mais médicos indígenas, que tenha mais médicos negros e negras, que tenha mais mulheres, que tenha mais LGBTQIA+, que tenha mais catadores, filhos e filhas de catadores que possam se formar em medicina, né? O que a gente prega é isso. O que a gente prega é isso. A gente não somos contra a formação acadêmica, a gente não somos contra a pessoa ter sucesso na vida. O que a gente prega é um consumo consciente. O que a gente prega igual eu falei, por exemplo, eu não vou ficar comprando roupa para comprar por embalo, por modismo. Então a gente prega a preservação do social, né? Procurar saber de onde, por exemplo, não adianta nada eu ficar comprando camisa, roupa muito barata, né? A gente tem essa coisa, lógico que a gente quer preservar o dinheiro da gente porque a gente ganha muito pouco, mas muitas das vezes aquela roupa barata que a gente está comprando vem de trabalho escravo, né? Lá do outro lado do mundo, né? Tem muita gente que trabalha em condições insalubres, produz muita roupa, muita roupa, muita roupa, muita roupa, muita roupa, né? O fast fashion, né? Que está sendo um problema ambiental para o planeta, né? Então, quer dizer, o que a gente prega é ter as coisas de acordo com a necessidade, com consciência. A gente prega que as pessoas têm que se divertir, que as pessoas têm que ter uma qualidade de vida, que as pessoas elas têm que ter lazer, que ela tem que ter direito ao ócio, que ela não tem que trabalhar igual uma mula, sabe? Que meia dúzia de pessoas enriqueçam com trabalho de milhões e milhões, né? Que não tem esse 1% de gente mais rica que tem a mesma renda de 50% da população, né? O que a gente prega é isso, que as coisas têm que mudar, tem que ter uma mudança gradativa, que a gente possa ter uma preservação ambiental, sabe? Que a humanidade ela comece a ter consciência, que os países, os governos possam ter consciência, né? Que não saia, por exemplo, que preserve as águas, que os governos não saiam vendendo, por exemplo, igual aqui em Minas, por exemplo, está querendo vender a Copasa, que não está querendo escutar a população, porque, mas isso dá prejuízo, não sei o que. Cara, a água é bem estratégica, a água é vida. A água é um direito de todos, sabe? A gente deveria ter o direito de abrir a torneira e beber água direto da torneira, sem se preocupar, né? A água ter um bom tratamento, que todo mundo tenha direito à energia elétrica, tenha direito a saneamento básico. Isso são os pensamentos das esquerdas. Mas muita gente, mas quando as esquerdas... eu não estou falando das esquerdas partidárias, estou falando do pensamento de ser de esquerda e de ser progressista. E de ter um pensamento coletivo. O que eu quero para mim, por exemplo, eu não quero
Não adianta nada, por exemplo, eu estar morando aqui numa periferia, eu tenho uma casa muito boa, eu tenho um carro muito bom, eu estou ganhando rios de dinheiro e, por exemplo, meus vizinhos precário. Muita gente, mas muita gente gosta de status, gosta de se exibir, sabe? Isso é coisa de pessoas de direita, muita. Essa coisa de ser conservador, né? Que quando fala conservador é conservar o status quo, é conservar aquilo ou ter mudanças muito lentas, muito lentas. A gente não prega isso, a gente tem que ter mudanças rápidas. A sociedade ela precisa mudar constantemente, ela precisa evoluir, sabe? Quando assinaram a Lei Áurea, eles falavam, o país vai quebrar. Eles não deram compensação financeira àqueles escravizados que estavam lá há gerações e gerações, né? E aí eles culpam os pobres, porque os pobres são sabotados desde sempre, né? Então, ser de esquerda é buscar por justiça social, é buscar por equidade, é buscar por políticas afirmativas, é buscar por preservação ambiental, é buscar por um direito à coleta seletiva, né, feita pelos catadores e as catadoras, com remuneração pelo serviço prestado, que os catadores e as catadoras consigam ter um esquema de trabalho, que eles não trabalhem tanto, porque os catadores trabalham demais, sabe? Que não precisa ficar lá trabalhando sábado, domingo, né, igual muita gente faz isso, sabe? Que, o ideal é de segunda a sexta, cara. A pessoa tem que ter 2 dias para poder estar na casa dela, estar tocando a vida dela e trabalhar lá num horário razoável, sabe? Porque as pessoas precisam de descanso. As pessoas podem ser produtivas, sim, desde que as pessoas estejam felizes, né? Então é um pouco dessa reflexão que a gente deixa para vocês, o que é ser de esquerda, né? Ser de esquerda é igual a gente está falando, é ser mais desapegado, mas também não é ser franciscano. A gente consumir de acordo com a necessidade da gente, né? Uns têm algumas necessidades maiores, outros têm necessidades menores, mas a gente sempre está olhando o que é o necessário, o que é o essencial, sabe? Então, isso é um pouco da essência de que é ser de esquerda, é aprender a dividir o pão, né? Quando a gente fala dividir o pão, não quer dizer que eu vou tirar... se eu tenho 2 camisas, não quer dizer que eu vou dar uma, não é isso, porque às vezes eu preciso das 2, mas é buscar meios para que aquela outra pessoa não fique sem camisa, sabe? É isso, é questionar por que a outra pessoa não tem camisa, se eu tenho 2, às vezes, mas talvez eu possa dar uma também para a pessoa, mas às vezes eu necessito de 2, sabe? Porque eu preciso de uma para o calor e uma para o frio. Sabe, essas coisas que a gente tem que começar, porque quando vier a crítica, capitalista de iPhone, não sei o quê, a gente não prega que os trabalhadores não tenham que ter as coisas, não. É muito pelo contrário. Como a gente produz, os trabalhadores e as trabalhadoras produzem todos os itens de bens de consumo, que os trabalhadores e as trabalhadoras possam ter acesso também a esses bens de consumo. Seja o iPhone, seja o Samsung, o Motorola, seja o carro, não falo os mega carros, não, mas ter acesso também a transporte público, transporte de qualidade, ter acesso a metrô, ter acesso a trens urbanos, ter acesso à escola pública de qualidade, à saúde pública de qualidade, sabe? É isso que a gente prega. É a partilha e a gente viver num país justo e viver num país bacana para todo mundo. Para a gente poder ter lazer, para a gente ter valorizar mais a cultura, sucessivamente diminuir a violência, para as pessoas não enveredar pelo caminho da criminalidade, porque muita gente vai por essa questão mesmo, que o mundo é isso, esse moedor de carne, consuma, e muitos jovens acabam se perdendo, tem a questão das drogas, dos entorpecentes, né, e tal, e muitos jovens acabam se perdendo porque não tem acesso a esporte, não tem acesso a lazer, não tem acesso ao trabalho digno, sabe? Então são essas coisas que a esquerda prega, sabe? Não quer dizer que seja regra e tal, mas que a gente procura sempre trilhar nesse caminho, a gente sempre procura estar trabalhando por políticas públicas, seja através de movimentos sociais, de sindicatos, de associações e cooperativas, sabe? Que seja de partidos políticos, né? Que tenha representatividade, tem a democracia representativa e a democracia participativa, e todos nós temos que fazer parte disso. Desculpa o vídeo longo, mas é isso, sabe? É só para esclarecer um pouco. É uma mini formação, né? E assim,
Tem muito mais outros aspectos da esquerda. Mas a esquerda quer dizer luta. Luta por igualdade. Então é um pouco isso. E dá um joinha aí, curte o vídeo, compartilha. Ajuda a gente, se inscreva no canal. Sabe, porque as pessoas olham o vídeo, às vezes a pessoa não curte e não se inscreve no canal. Mas é isso. E vamos ter um bom dia, uma boa semana e é isso aí.